Oi, lindezas, tudo bem? Bora prosear um bocadinho? Eu acho não, eu tenho certeza que todo mundo, ou pelo menos a maioria, acompanha as redes sociais, acompanham os noticiários. Eu sou viciada em noticiário, e mas eu vejo que nem todo mundo. Uma parcela bastante importante, mas nem todo mundo. Mas aqueles casos mais emblemáticos, eles acabam sendo, né, repercutindo de uma maneira mais ampla. E às vezes, mesmo que a pessoa não tenha visto nas redes sociais, não tenha visto na televisão, sempre tem os comentários no trabalho, na faculdade, no grupo de amigos, no happy hour, na família. E eu acho que é importante a gente refletir para onde estamos caminhando, para onde estamos caminhando, para onde estamos indo. Eu reflito sobre essas questões todos os dias, principalmente com casos de grande repercussão. Eu tenho visto algumas coisas que quase que me tiram o sono, no modo de dizer, né? Que você para, você pensa, você, sabe, constrói ali faz muitas analogias. Há quem queira resolver as coisas no grito e literalmente, não é só um modo de dizer, mas literalmente na porrada. E aí as pessoas falam assim, e quando vem alguém e diz assim, alto lá, não é assim que se resolve as coisas. Eu sou a pessoa que fala, calma, não é assim que se resolve as coisas. E com muita frequência eu escuto várias pessoas que por vezes ou está comentando algum caso de alguém que está no olho do furacão. E o comentário sempre é assim, não, mas você não sabe o que a pessoa está passando. Né, tá passando por dificuldade, tá ali literalmente no olho do furacão. E eu sempre falo o seguinte, a gente nunca sabe, em verdade, a gente nunca sabe o que a outra pessoa está passando. A gente pode até imaginar, ou nem ao menos imaginar. Mas ser agressivo, ser literalmente uma pessoa surtada, né? Que perde a estribeira, descontrolada, desequilibrada, não é uma questão de estar no olho do furacão. É uma questão que é da pessoa. Claro que, por vezes, a situação faz com que a pessoa tenha um comportamento um pouco diferente. Porém, não tanto e nem sempre. Então, a gente vê que tem pessoas que às vezes ela tá tão no olho do furacão, mas se ela não contar para as pessoas que estão no entorno, as pessoas não sabem. Isso é muito comum em ambiente de trabalho. Às vezes você escuta assim a conversa, né? Ou a pessoa vem conversar com você e ela fala, tô passando por isso, e você pensa, misericórdia. Mas a pessoa tá ali, ela está inteira, ela está toda craquelada por dentro, mas ela mantém a postura, ela mantém o equilíbrio, ela não explode,
ela faz o que ela é racional. E ela fala, e aí conversando ela fala, não adianta eu gritar. Não adianta eu tratar mal as outras pessoas e que nem tem a ver com a história. De que adianta? Às vezes é uma questão de saúde. Ela fala, o que eu posso fazer, né? Quem pode me ajudar é o médico, por exemplo. Quem pode me ajudar é o pastor, o rabino, o pai de santo. Quem pode me ajudar é um advogado. Quem pode me ajudar é meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho. Então, por que eu vou surtar com alguém que não tem nada a ver com a história, tampouco pode me ajudar em alguma coisa? E a pessoa segue fazendo o que ela tá... Não adianta ela dar patada no outro, dar uma resposta atravessada, gritar com o outro. E se a pessoa não fala, não tem alguém que é tão íntimo dela para que ela desabafe, ninguém sabe o que ela tá passando. E acha que tá tudo bem. Tem gente que é feliz até quando está no olho do furacão. O que eu quero dizer é da pessoa. Tem gente que é triste mesmo quando está tudo bem, mesmo quando a vida está um mar de rosas. E tem gente que é feliz, é alegre, até quando está um caos. Tem gente que surta, grita, mesmo quando não está acontecendo nada, porque essa grosseria é dela. Tem gente que não vai gritar com ninguém, mesmo quando o mundo estiver desabando sobre sua cabeça, porque é dela. Então é um pedaço, é um pouco de cada um desses itens que eu trouxe. Eu trouxe os dois lados e o caminho do meio. Que o caminho do meio é sempre um caminho mais inteligente de ser tomado. Eu trouxe aqui um texto que eu quero ler, compartilhar com vocês. Já tem até vídeo que eu usei esse texto, eu uso muito esse texto. Quando eu dava aula, eu usava esse texto com bastante frequência em atividades e dinâmicas diferentes. Quando eu dou palestra, muitas vezes eu uso esse texto. Quando eu estou em empresas, muitas vezes eu uso esse texto. E quando eu vejo algumas coisas, eu lembro desse texto. Bora refletir? O texto chama A Carroça Vazia. Já disse tudo, né? Existe uma história que diz: certa manhã, o meu pai, muito seguro, me disse: ouves alguma coisa? Respondi: estou a ouvir o barulho de uma carroça. Isso mesmo, disse o meu pai, de uma carroça vazia. Perguntei-lhe: como sabes que está vazia, se ainda nem a vimos? Agora é fácil. Quanto mais vazia está a carroça, maior é o barulho que ela faz. Pegaram? Essa pequena história, bem pequena, né? Essa pequena história nos ensina muito. Primeiro, quem fala muito está fazendo muito barulho. Esta pessoa está vazia. Segundo, quem grita está fazendo muito barulho. Essa pessoa está vazia. 3. Quem trata o outro com arrogância está fazendo muito barulho. Esta pessoa
está vazia. 4. Quem gosta de contar vantagem está fazendo muito barulho. Esta pessoa está vazia. 5. Quem gosta de humilhar os outros está fazendo muito barulho. Esta pessoa está vazia. 6. Quem quer ser o foco das atenções está fazendo muito barulho. Esta pessoa está vazia. 7. Quem fala, mas não escuta, está fazendo muito barulho. Esta pessoa está vazia. 8. Quem quer mostrar o carro mais caro, a roupa de marca, está fazendo muito barulho. Esta pessoa está vazia. 9. Quanto mais orgulhosa uma pessoa for, mais barulho ela fará. Mais barulho ela fará para chamar atenção. Por quê? Porque esta pessoa está vazia. Eu faria uma breve correção nestas frases todas. Em todas elas disse: está fazendo muito barulho. Esta pessoa está vazia. Em muitos momentos, a pessoa está vazia. Em muitos outros, a pessoa é vazia. Principalmente, eu acho que todos os itens, não tenho principalmente. Mas, por vezes, nossa, esses comportamentos todos, essas questões todas que trouxe ali, para mim é tão nítido. A gente vai falando, por isso que em certo momento ali eu até dei um sorriso, a gente vai falando e vem, né, imagens de pessoas que a gente convive. Aquela que quer ostentar tudo sempre. Como disse ali, o 8º item, quem quer mostrar o carro mais caro, a roupa de marca, para que tanto barulho, né? Aquela pessoa que quer ser o foco das atenções, por que será que aquela pessoa quer ser o foco das atenções? Por que será que ela quer ser vista? Não só vista, ela quer atrair todos os olhares. Que necessidade é essa? Quando disse ali, por exemplo, a pessoa que fala muito. Tem gente, a pessoa que não escuta. Olha, rapidamente eu consigo colocar várias pessoas nesse lugar. A que fala muito e fala alto, sabe? Que de repente você está num ambiente lá longe, as pessoas estão ouvindo. Ela fala alto, porque, enfim, aquela que não deixa a outra pessoa que está falando concluir um raciocínio, uma fala. Ela interrompe, né? Por que será? E aí, eu tinha feito umas anotações aqui, carroça vazia, é a gritaria, né? Gritaria, muitas vezes é gritaria de gritos mesmo. Tem que gritar, 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 gritar. Descontrole, desequilíbrio. Se você precisa gritar para ser ouvido, presta atenção. Muitas vezes é porque você não tem nada para ser dito. Então, para que as pessoas prestem atenção em você, para que elas consigam te ouvir, te escutar, você precisa gritar. Porque o grito chama atenção, mas nem sempre.
tem algo a ser dito. Se você for ouvido pelos gritos, você chamar a atenção e as pessoas te ouvirem por conta dos gritos, e ainda os gritos, eles acabam trazendo uma questão temerária. As pessoas, elas não ficam, elas não te escutam, elas não te acolhem, elas não nada. Não é porque elas querem te ouvir, porque você tem algo a dizer ou que você tenha razão. Por vezes, e muitas vezes, não tem nada a ver com respeito, inclusive, mas com medo. Medo até mesmo que você continue gritando. Não é? Porque tem gente que é discreto, que é tão elegante, que ela, mesmo que ela não tenha nada a ver com a história, só de ter alguém por perto que grite, ela se sente mal. Tem gente que é tão elegante que, certa vez, eu estava em um evento, nossa, isso faz muitos anos. Eu estava em um evento, grande, chique, e tinha uma pessoa, e eu estava com uma pessoa muito elegante, fina, refinada. E chegou uma outra pessoa que era completamente oposto. E era um evento com os lugares marcados à mesa. E esta pessoa deselegante estava com assento reservado ao lado dessa pessoa extremamente refinada. E quando ela viu, ela olhou para a plaquinha que estava à mesa, viu a pessoa vindo, olhou para mim e eu não estava entendendo nada. Porque eu não conhecia a outra pessoa que era muito deselegante. Passei a conhecer. E eu vi que esta mulher extremamente refinada, o jeito que ela me olhou assim, eu estava sentada ao lado dela. Do jeito que ela me olhou assim, e só fez um leve movimento com a cabeça, eu segui o olhar e depois a cabeça dela, o movimento da cabeça, para ver para onde ela estava olhando, para tentar entender o que estava acontecendo. Rapidamente eu entendi. Aí ela me olhou de novo, eu olhei para ela e tudo que eu fiz foi: isto é, não precisa dizer. Às vezes, é a forma como a pessoa se apresenta, se veste, se porta. Às vezes você está num lugar, mesmo sendo um evento chique, aquela pessoa, ela fala, bom, não tem para ninguém. Aquela pessoa, ela acaba destoando de tudo e de todos. E como atrai olhares, e por vezes falta bom senso, ela continua fazendo e muitas vezes ela faz cada vez mais daquilo que é o que chama atenção, mas não porque é positivo. E aí na cabeça destas pessoas passa assim: se eu chamei a atenção da outra vez,
Parei o quarteirão. Parei, como dizem, né? Diziam, ó, vou entregar a idade aqui. De parar o trânsito. Parou o trânsito. Só que parar o trânsito era uma expressão antiga, né? É uma expressão antiga que era aquele mulherão lindo, tal. E às vezes essa pessoa não é de parar o trânsito, mas ela atrai muitos ou todos os olhares. Muitas vezes eu estava lendo aqui e muitas vezes a gente tem que se sobressair, estas pessoas, algumas pessoas, muitas pessoas, se sobressair, achar algo para se sobressair na falta de algo que sustente, que dê suporte, que dê alicerce, que dê base. E é o que o texto ali disse, né? Está fazendo muito barulho? Está querendo chamar muita atenção? Está falando muito alto? Está desrespeitando as pessoas? Perde a estribeira a tal ponto que você só grita? Ah, mas se você estivesse na situação daquela pessoa, passando por uma situação, ainda que pontual, você também estaria aos berros. Muitas vezes, a gente tem um chefe, eu não disse líder, eu disse chefe. A gente tem um chefe, a gente tem uma vizinha, a gente tem uma professora, a gente tem uma conhecida. E muitas vezes, eu quero colocar até mesmo a questão da hierarquia aqui. Que a pessoa, hierarquia ou algum tipo de poder. Pelo menos ela acha que tem. Um cargo, uma função, enfim. E aí, ela se sobrepõe deste jeito todo que eu trouxe aqui, que o texto trouxe. E aí todo mundo olha de canto de olho, fica quieto. E a pessoa acha que ela está sendo respeitada. Pessoas assim dificilmente são respeitadas. Até poderiam ser pela causa, pelo problema, pela situação, pela admiração. Mas a forma como se posicionam coloca tudo a perder. E muitas vezes a outra pessoa, ou várias pessoas, ou muitas pessoas, ficam ali, observam, calam, acenam com a cabeça positivamente. Não por respeito, porque pessoas com este comportamento, elas não são respeitadas, elas são temidas. Então, por fora, as pessoas estão com ar de respeito, mas desculpa, mas na verdade não. Então, por dentro, as pessoas estão rindo, por vezes ironizando, mas respeitando, admirando, não. Então reveja o seu comportamento, os seus conceitos, para ver se você não está fazendo muito barulho na forma como você se apresenta, como você fala, como você se porta, como você se veste. É como ir em um evento onde está todo mundo de tênis e camiseta
tênis, calça jeans ou calça de moletom e camiseta e chegar alguém toda trabalhada no brilho. Pense. Então reveja os seus conceitos, as suas falas, as suas ideias, o seu conteúdo. Veja se você tem um conteúdo. Ou se é tudo aparência e gritos. Eu estava li vários materiais sobre isso e observando, já observei muitos casos assim. De pessoas que sempre interrompem as outras. Não deixa concluir, como eu já disse, uma linha de raciocínio ali. Uma frase por vezes. Sabe por quê? Eu estava lendo uma tese de uma psicóloga. É porque ela tem medo de chegar a hora dela de falar, de alguém perguntar alguma coisa a ela depois de algo ser dito e ela não ter nada para se posicionar. Então ela vai criando uma elasticidade nessa conversa para que essa conversa não seja conclusiva, para que não tenha que se posicionar. Então, tem muita coisa que é muito interessante a gente observar. Então, reveja seus conceitos, as suas falas, as suas ideias, seu conteúdo. Se não tem, procure tê-lo. E se tem, que tipo é o seu conteúdo? Não queira fazer as pessoas engolirem o seu conteúdo. Às vezes, ele até tem um conteúdo, mas ele é raso. Ele não chama atenção, ele não prende. E aí fazendo um paralelo, não de bom ou ruim, mas às vezes o seu conteúdo chama a tanta atenção justamente porque é um conteúdo que é quando as pessoas não querem pensar. É aquele conteúdo sem conteúdo, sabe? Que quando que você fala assim, eu vou assistir isso daqui, eu acabei de sair ali de uma aula, estava lendo um livro complexo, difícil de ler, estava estudando ali hermenêutica, estava estudando filosofia, um livro que eu não estou compreendendo direito, uma aula de engenharia, de medicina, de sei lá do que. Agora eu quero fazer nada. Aí você vai passando assim no feed e você fala, gente, que absurdo. E de tão absurdo, você para e aquilo te chama atenção. Mas é tão absurdo, às vezes é uma coisa tão que se você fala assim, não dá nem para comentar com alguém, porque isso aqui é bizarro. Não dá nem para compartilhar porque isso aqui é bizarro. Ou é engraçado isso, mas é tão... Vou compartilhar o quê? Capaz de me perguntarem, você tá querendo dizer o que com isso aqui? Então, presta atenção. Se você precisa gritar, xingar, usar
tons, termos pejorativos, jogar coisas no chão, falar palavrão, termos vulgares. Sabe quando você tá bravo que você pega um livro, um vaso, um sapato, sei lá o que, e você pega e você joga assim? Não, isso aqui vai fazer barulho, gente. A caixinha aqui. E você pega e você tá puto, você fala assim, mas eu já falei! Por que não me escuta? Não é assim que as pessoas vão te escutar. Aí é que não vão te escutar mesmo. Sabe? Eu escutei... Era um caso que uma psicóloga estava expondo, que dizia assim... A mãe batia muito no filho. O filho era adolescente, mas desde criança. Era uma confusão em casa. E aí, o menino foi desenvolvendo ali enfim. Quando a mãe batia, ele não chorava, nem reclamava. Ele ficava e também não respondia. Não reagia, não respondia. Mas ele cruzava os braços e ficava olhando para a cara dela. Aquele ar de... bate. Como ele não reagia e ela não se sentia no poder que ela queria, quanto mais segura ali, né? Na verdade, quanto menos ele demonstrava, e ele não demonstrava nada, quanto menos ele demonstrava que estava ruim, que estava doendo, que, enfim, o comportamento que normalmente as pessoas têm neste contexto, mais ela batia. E cada vez ele tinha mais um comportamento de distanciamento. E aí ele foi fazer terapia, já adulto, né? E ele dizia assim, lá na história, ele disse para a psicóloga, eu ficava tão abismado com o comportamento dela, de bater, de xingar, de falar alto, de gritar, de falar palavrão, que eu não conseguia reagir. Eu achava tão absurdo, tão desproporcional, tão feio, que eu olhava e tudo que eu queria era distanciamento. Isso acontece em todos os lugares. Tem aquelas pessoas que vão se distanciar absurdamente, ainda que ela não saia do lugar, mas ela vai olhar. No ambiente de trabalho a gente vê muito isso. Aquela pessoa com comportamento X, a outra olha de longe ou ela para e ela fica olhando. Tem gente que fala, só está olhando. Mas de repente na cabeça dela tá passando assim, nossa, um turbilhão ali. Está um turbilhão. E ela observa e passa o mundo ali na cabeça dela. Tipo, as perguntas, né? Quase nunca respostas, mas sempre perguntas. Assim, por que essa pessoa grita? Por que ela fala alto? Qual a necessidade disso? Onde ela está querendo chegar? Ela acha que com esse comportamento ela vai conquistar o quê? Só porque ela tem esse cargo, ela acha que ela pode falar com as pessoas assim. E se essas perguntas forem, em algum momento, compartilhadas com outras, sempre vai ter alguém que vai dizer, ah, é inveja.
Às vezes pode ser. E às vezes, para umas pessoas pode ser, para outras pode ser simplesmente tipo, meu Deus. Meu Deus. O silêncio. Ah, o silêncio. Eu, particularmente, quando vejo uma pessoa surtando ou gritando mesmo, a gente vê sempre aí por aí, né? Aquela pessoa que fica aos berros, né? Ou que fala alto, sem necessidade. Aí, primeira coisa você pensa, essa pessoa deve ter problema de audição. Porque para ela falar tão alto e gritar, acho que ela tem alguma questão aí para ser observada. Então, sempre quem fica interrompendo, isso tudo aí que disse no texto, eu fico, sabe, meio que o dó. Mas quando tô falando de mim agora, mas quando eu vejo uma pessoa nesse cenário turbulento, que uma está, nossa, fazendo essa balbúrdia, e a outra está parada, observando em silêncio, às vezes assim, né, nessa posição. Só mexe os olhos acompanhando a pessoa surtar. Pra não ficar sem graça, às vezes ela faz assim. Essas, eu cravo o olho e eu fico tentando entrar na mente dessa pessoa. O que essa pessoa está pensando? Porque ela não entra no esquema da outra, ela não reage, ela não se deixa ser insultada. Então, nossa, eu até me perco quando eu vejo essas questões assim. Tem uma frase do Sartre que ele diz assim, abre aspas, não importa o que o outro faz com você ou o que o outro fez com você. O que importa é o que você faz com o que você faz com o que o outro fez com você. O outro te desmereceu, te humilhou, te xingou, enfim, te colocou de escanteio, enfim. O que você faz? Se você fizer igual, se você reagir, às vezes até pior, é o outro que te domina? Ou é você que se domina? E aí eu sempre trago uma reflexão. Paz é um estado de espírito. Ninguém consegue te trazer paz. É uma coisa que já é sua, está com você. Ah, eu estou em paz. Ou eu estou virado no giraia. Se paz é uma coisa que... Tantas outras coisas também, mas peguei paz. É uma coisa sua e o outro não pode lhe trazer, não pode te trazer paz numa caixinha,
com laço dourado. Por que você acha, então, que o oposto aconteceria? Por que que o outro pode, consegue, tem o poder, o dom, a habilidade de transformar a sua vida num pandemônio sem que você queira, que você permita, que você autorize o outro a fazer isso? Porque tudo depende de nós. Pense nisso. Se o que é bom, eu sou feliz. Eu estou feliz. Eu estou em paz. Eu sou ou eu estou uma pessoa equilibrada. Porque quando não é bom, a gente não assume que aquilo também é nosso. Mas aí a gente fala que o outro tirou a minha paz. Será que o outro tirou ou você já não tinha? Olha, eu estou aqui berrando feito louca, porque o outro me tirou a paciência, porque Se você fosse aquela pessoa que, olha, não estou dizendo que ela é calma, não estou dizendo, ela pode até ser calma também, mas no mínimo ela tem equilíbrio. No mínimo, ela mantém o equilíbrio. E aí é onde eu disse lá no começo do vídeo. Não é porque uma pessoa está até com um sorriso, está feliz, que ela não tenha problemas. Às vezes, ela tem mais problemas do que aquela pessoa que está aos berros. Mas ela sabe que o mau humor, a gritaria, xingar, jogar coisas, bater, tudo isso não vai resolver. Não vai curar uma doença, não vai restaurar um casamento, não vai pagar os boletos. Não vai acontecer nada. Só vai criar mais problemas, mais desequilíbrio, mais inimizades, mais conflitos e confrontos. Se a gente não paga os boletos da vida, tô falando só de pecúnia. Se a gente não paga os boletos da vida, com tristeza, também não paga com sorriso, com alegria. Mas se não é isso que vai fazer você solucionar os seus problemas, mas eu te garanto que não ser essa pessoa que faz barulho, como disse o texto, essa pessoa vazia, eu te garanto que uma pessoa equilibrada, com um sorriso, em paz consigo, ela vai achar uma solução muito mais fácil e mais rápida que ficar surtando com tudo e com todos que aparece pela frente. Eu vou comentar um caso aqui rapidamente. Tem aquela expressão, aquele ditado que diz assim: eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Tem pessoas que a coisa é uma coisinha, sabe? Uma coisinha pequena. Coisinha pequena mas é uma coisa mínima.
Mas ela vai e ela fala, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou não sei o que, eu vou falar não sei com quem, eu vou fazer não sei o que, e nananana. E aí você fala, mas pra que você vai fazer tudo isso? Não, porque é desaforo, nanana. O que você vai ganhar com isso? Não, mas não é justo, nananana. Raciocina. Põe a emoção de lado. O que você vai ganhar com isso? Ah! Quando você coloca no papel, ou você para refletir, você vai ver que se você der sorte, você troca 6 por meia dúzia. Mas que em grande parte das vezes, você vai querer resolver, colocar em números. 6. Você vai ganhar 6, receber 6, sei lá, 6 alguma coisa, tá? E você vai gastar, despender 12. O que, Gislene? O que você quiser. 12 reais, 12 horas. Você vai deixar para ganhar 6. Vou falar 6 reais, vai? Para receber 6 reais, você vai gastar 12. 12 dinheiros, 12 horas. Você vai deixar de trabalhar para resolver aquilo que você podia ter deixado passar. Você vai deixar de trabalhar, você vai deixar de estudar, você vai deixar de... Ai, não dá tempo de almoçar hoje porque eu tenho que correr lá para resolver aquilo que você podia ter deixado passar. Ao final, você briga, você recebe os 6. Mas você gastou 12. Portanto, você não ganhou nada. Mas perdeu muito. Nem tudo vale a pena. Ainda que seja questão material. E se não for material, menos ainda. Eu já tive a maturidade, né? A gente é novo, quando a gente é novo, a gente escuta algumas coisas, a gente fala. Quando a gente vai envelhecendo e amadurecendo, porque uma coisa, outra coisa, tem gente que envelhece e não amadurece, né? Tem gente que tem 40 anos com mentalidade de 15. E tem gente que tem 50 com mentalidade... Aliás, tem gente que tem 20 com mentalidade de 50. Então, uma coisa não é sinônimo da outra. Mas, envelhecer e amadurecer me trouxe e está trazendo tantas coisas que eu falava, será? Eu sempre fui muito 880. Ou é ou não é? Olha, faz um bom tempo que o 880 comigo não funciona. Que os polos, né, as extremidades da régua não me representam mais. Nem aqui, nem aqui. As extremidades sempre são pouco ou nada inteligentes. Decisões, escolhas pouco ou nada inteligentes. Então, eu sempre venho aqui para o caminho do meio. Saia dos polos. A maturidade e a idade me trouxe isso.
E essa questão de... Eu já fui assim, quando era jovem. Não que eu seja velha, não me acho velha. Não tem idade de menina. Nem idade, nem rosto, tem rugas, ó. Zero, zero qualquer coisa. Natural aqui, por isso que tá assim, né? Não tenho corpo, não tem nada de menina. Tenho da minha idade. E me orgulho disso. De ir mudando. Às vezes eu falo, mas será que isso é bom? E aí, paro, penso, eu falo, não, isso não é bom. Isso é ótimo. Quando eu era jovem, de idade, eu falava, não, é 8 é 80. Hoje eu paro, penso, olho e falo, oh meu Deus, quanta besteira. Quanta besteira eu fiz, quanta besteira eu pensei, quanta besteira eu plantei, quanta besteira eu colhi com essa ideia de 8 ou 80. Na mesma medida, eu dou um boi para entrar numa briga, numa confusão, seja onde for, e uma boiada para não sair. Hoje eu falo, eu dou uma boiada para não entrar e um boi para não sair. Tanta coisa, né? Você fala, eu sou muito dessas de, pra que isso? Até porque, né, preciso disso para trabalhar. E eu preciso fazer as perguntas para que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões, porque eu não posso dar resposta para elas. Então, eu faço comigo as mesmas coisas, eu comigo mesma, né? Para que isso? O que eu ganho com isso? Se eu ficar brava, eu vou resolver a situação? Não. Se eu ficar triste, amuada ali jogada no sofá, eu vou pagar os meus boletos vencidos? Não. E se eu ficar alegre, dançando, saltitando, vou pagar os meus boletos? Também não. Ué, então que eu faça o que é melhor. E o que é melhor? Ser alegre ou ser triste? Não é? Ah, se eu ficar de mal, vou ganhar o quê? Nada, só vou ficar de mal. Então, se eu não vou ganhar nada, serve para quê? Para alimentar o ego? Preciso disso? Sei não, né? Por outro lado, tem uns comportamentos assim, antes, porque a gente também tem defeitos, por vezes muitos. E aí, às vezes, quando alguém se afastava de mim, amigas, por exemplo, deixava de falar comigo, ou, né, aí com as redes sociais, eu via que não estava mais me seguindo, deixou de me seguir, deixou de eu olhar, deixou de falar, deixou de... Sempre curtia, sempre comentava e não mais. Eu não sou de ficar olhando muito isso, confesso. Mas em algum momento a gente vê. Aí você fala, ué, como assim? Antes eu ficava muito chateada. Ai, mas por quê? O que será que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa? Ai, e aí você ficava pensando, voltava, fazia todo o caminho de volta. Tal momento eu disse, não disse nada.
diz tal coisa, será que ela pode ter entendido isso? Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas e se ela entendeu isso? O tempo foi passando, a idade foi chegando, a maturidade foi chegando. Hoje eu olho, eu falo, deixou de me seguir? Que pena. E não passa disso. Pena pra quem? Nem perco meu tempo. Que pena. Sinto muito. Né? Não paro mais para pensar, mas o que será que eu fiz? E eu mesma vou me questionando e me dando as minhas, porque servem para mim, as minhas respostas. E aí eu também já me questionei. Nossa, mas Gislene, você não tá sendo muito arrogante? Não quer mais falar comigo? Pronto, nem vou perder meu tempo em pensar o que foi que aconteceu. Ficou triste? Ficou puta? Ficou o quê? Sei lá. Aí eu pensava, nossa, mas eu não tô sendo muito arrogante? Será que a pessoa não se afastou de fato porque eu fiz alguma coisa? Eu disse, ou eu deixei de fazer algo e a pessoa ficou chateada? Aí eu cheguei à conclusão que pode ser, talvez, pode ser que eu tenha errado. Pisado na bola, dito alguma coisa que não era para dizer, não ter dito quando era para dizer. Mas aí eu penso, uai, eu não sei o que eu fiz. Se fiz, se errei, se pisei na bola e não sei o que eu fiz, é porque eu não fiz de propósito, não fiz de maldade, não fiz, enfim. Fiz, se é que fiz. Agora, se a pessoa resolveu se afastar, com motivo ou sem motivo, não disse nada, não sentou para conversar, talvez um mal entendido, mas resolveu tomar o caminho lá que achou melhor. Era porque não era importante. Quando é importante, a gente até fica pé da vida com a pessoa. Passa um tempinho, a gente espera a raiva baixar. Faça sempre isso, viu? Não estoure ali no segundo seguinte. Esperando, né? Nada como uma noite bem dormida depois de um perrengue. No outro dia você acorda inteira, com outra visão, outro olhar, outros pensamentos, para um lado ou para o outro. Se a pessoa não quis conversar, não perguntou nada, não se manifestou, só se afastou, é porque eu não era tão importante assim para essa pessoa. A minha amizade não era tudo isso. Sei lá, vai saber o que é que aconteceu com essa pessoa. E aí, sabe o que a gente faz? Entrega, sei lá para quem, para Deus, para o universo, para quem você quiser. Mas eu não fico mais pensando, o que será que eu fiz? Às vezes eu até falo, poxa, gostava tanto daquela pessoa, daquela amiga. Sinto saudade dela. A gente aprontou tantas, deu tantas risadas. Às vezes, colega de trabalho. Poxa, a gente fez uns projetos legais. Era muito legal quando a gente trabalhava junto. Mas, não sei o que aconteceu. Paciência, né? Que bom que ficaram boas memórias. Agora, não sei o que aconteceu, porque se afastou, se tá brava, se não tá. Eu não sei. Eu sempre vou olhar apenas se a pessoa tá viva. Isso eu faço. Vejo lá, tem uma postagem? Tem, sei lá, dou um jeito de olhar. Não fala comigo, mas eu vejo que em algum momento apareceu lá online, tá viva? Pô, se tá viva, tá tudo bem, né? Eu só ia ficar muito chateada comigo se eu descobrisse que eu fui a carrasca na história. Então, pense nisso tudo.
Beijo pra vocês, lindezas.